Hoje o vídeo aqui vai ser sobre baterias de lítio, mais especialmente essas aqui, as 18650, uma bateria que é bem usada em várias coisas. Então a gente tem, por exemplo, esses power banks aqui que usa esse tipo de bateria. Tá? A gente tem esse tipo de fone de ouvido, aqui dentro vem uma bateria dessas, fica aqui embaixo. Essas baterias também são usadas em lanternas, por exemplo essa aqui, ó, lanterna usada em bicicleta. Então esse tamanho de bateria é largamente utilizado em várias coisas, porém a gente acaba ficando refém porque não existe produção dessas baterias aqui no Brasil, então é um problema quando a gente tem que trocar uma célula desses equipamentos aqui, por exemplo, esses power banks, esses fones de ouvido. Aqui eu fiz uma enjambração para salvar esse aqui, porque ele tinha uma bateria de um tamanho especial aqui dentro, então eu acabei botando essa bateria externa aqui para salvar esse fone de ouvido aqui. Ele estava bom ainda, porém a bateria interna dele não funcionava mais, não pegava mais carga, ele não conseguia mais carregar aqui os dois fones. Então, como esse aqui eu uso em casa, furei aqui de qualquer jeito e fiz essa enjambração aqui. Enquanto durar as baterias de dentro dos fones, eu vou utilizando assim mesmo. Tá? Essas baterias elas variam muito de qualidade. A gente tem uma linha de baterias de altíssima qualidade, as baterias que duram muitos anos. Por exemplo, essa aqui ó, é uma bateria de 2017, tá escrito aqui. Eu fiz um teste nela, existem aparelhos que a gente pode avaliar a capacidade dessas baterias. Então ele me indicou que essa bateria ainda está pegando 1894 mAh e tem uma resistência de 79 miliohms. Então uma bateria que ainda está boa, certo? Veja só o quanto varia de qualidade, tá? Eu vou ligar essa balança aqui e eu vou mostrar o peso dessa bateria aqui. Então está marcando aqui 43 gramas, uma bateria que tem um peso, digamos, adequado à capacidade que ela tem. Deixa eu ver se diz aqui quantos miliamperes. Ela foi feita para 2000 miliamperes hora. E depois de todo esse tempo ela ainda está segurando 1894, praticamente 1900 miliamperes, ou seja, quase a capacidade nominal dela quando ela foi feita. Tá? Então é uma bateria que está muito boa depois desse tempo que se passou. Eu tenho outras aqui, ó. Essa que pegou 2181 miliamperes. Tá? É uma bateria que não tem muita indicação, não tem muita marca aqui, não tem indicações de fabricante. Na verdade, a indicação está lá embaixo, escrita direto no metal. Tá? Eu não consigo ler daqui. É uma bateria de boa qualidade. Veja aqui o peso dela, 47 gramas praticamente. Então, uma bateria muito boa. Tá? Aqui eu tenho uma outra bateria, marca Samsung, 44 gramas. Tá? Deixa eu ver se tem alguma data aqui. Não diz a capacidade, mas é uma bateria, digamos, de boa qualidade. Vejam só o peso, 40 gramas. Eu vou medir todas elas aqui. Ó, essa aqui vermelha tem 45 gramas mais ou menos. As inscrições estão lá embaixo no metal também. Essa aqui é uma bateria da Panasonic de lítio, 18650, recarregável, uma célula bem bonita. Deixa eu ver se tem alguma data aqui. Matsushita é a fabricante que contém, digamos que é a dona da marca Panasonic. Vamos ver quanto de peso ela tem. 43 gramas. Aqui eu tenho outra bateria azul. Essa bateria aqui tem umas indicações. Escrito aqui LG 18650. Aparentemente não diz aqui a capacidade dessa célula. Essa célula aqui eu medi ela, está com 1895 mAh. Tá? A resistência essa aqui, miliohms. Vamos dar uma olhada aqui quanto está pesando essa bateria. 43 gramas. Agora, por exemplo, essa bateria aqui
foi a bateria que eu tirei de dentro desse fone de ouvido aqui, ó. Tá, essa caixinha contém aqui os fonezinhos de ouvido e essa bateria estava aqui dentro, ligada com fios na placa aqui de controle. Então a gente carrega ele por aqui e tem uma plaquinha que faz o controle da carga, tem uns displays aqui. Essa bateria aqui, por exemplo, ela estragou, ela é uma bateria desse ano, tá? Essa caixinha aqui foi comprada esse ano e essa bateria aqui já estragou. Eu vou pesar ela aqui para mostrar a diferença de qualidade das coisas. Ó, 26 gramas. Então vejam que é muita diferença de peso e o peso reflete diretamente na capacidade e na qualidade, na durabilidade da célula. Essa célula aqui é uma célula antiguíssima e ainda está pegando 1000 mAh. Tá? Não é muito, mas é melhor que nada. Tá? Essa bateria aqui está pegando menos de 100 mAh. Tá? Então ela é uma bateria que não tem mais condições de ser usada. Não serve mais para o uso. Então esse tipo de bateria aqui, de 26 gramas, é a bateria que a gente vai encontrar dentro dessas coisas que a gente recebe da China. Tá? Por exemplo, isso aqui é um power bank, tem um logo aqui da Mercedes. E isso aqui a gente coloca em uso e ele dura 2 meses no máximo e já para de funcionar. Esse aqui também é um outro power bank. Tá? Aqui eles dizem que tem 1000 mAh. Não, aqui eles dizem que tem 18.000 mAh de capacidade. É uma grande mentira, deve ter um décimo disso aqui, ou seja, talvez 1.800 mAh, porque aqui dentro vem esse tipo de bateria leve que não tem capacidade, que não pega tanta carga quanto essas outras que pesam mais. Tá? Então essas baterias estão dentro das lanternas, estão dentro dos bastões de LED, estão dentro de tudo praticamente que a gente compra. E aí a gente acaba ficando com o equipamento parado, porque não tem uma reposição boa. Se a gente comprar uma bateria da China, que agora está bem dificultado a gente comprar essas baterias, tá? Porque tem regulamentação, tem imposto diferenciado, tá? Quando tem uma bateria no meio da carga, tudo tem que vir num container diferente, então é muito complicado de trazer bateria da China. E se a gente conseguir trazer, vai vir uma bateria dessas levezinhas, de pouca capacidade. Então a solução que eu achei para minhas coisas é apelar para essas baterias de notebook, tá? Baterias antigas dos notebooks. Por exemplo, aqui tem uma bateria da Dell. Aqui eu sei que tem células de altíssima qualidade. Tá? Já vejo aqui que são células vermelhas, ó, parecidas com essa aqui. Essas células aqui são as células que pesam 45 gramas mais ou menos e que é quase certo que praticamente uma ou no máximo 2 células estragaram e a bateria para de funcionar. Porque aqui é em série a ligação das baterias. E então, quando uma célula ou 2 estragam, param de pegar carga, a bateria inteira aqui para de poder ser usada, tá? Para de funcionar. Então o notebook detecta como uma bateria inválida, uma bateria que está com 0% de capacidade. Então eu acabo desmontando isso aqui, tá? A gente dá umas torcidas aqui, desmonta. Aqui dentro tem umas lâminas que unem essas baterias vêm todas interligadas, então a gente tem que ter cuidado com essas lâminas, porque essas lâminas que tem aqui dentro cortam muito, elas são bem cortantes. Elas ficam soldadas aqui atrás da bateria, na frente, tá? A gente tem que fazer isso aqui de luva para não se cortar, porque é uma lâmina muito afiada às vezes, e é fácil de se machucar com esse tipo de bateria. Então essas células que tem aqui dentro dessa bateria vão ser células, digamos, de qualidade e células confiáveis, digamos assim. São células que não vão explodir, por exemplo. Essa célula aqui, por exemplo, eu não confio nela. Eu penso que ela pode, de repente, explodir durante uma recarga. Tá? Uma célula que não dá para saber o que tem dentro. Tá? É muito leve, então, de repente, a gente tenta colocar a carga nela, ela pode incendiar, alguma coisa assim.
não deve ter os requisitos de segurança que uma célula, por exemplo, dessas aqui da Matsushita, da Panasonic, tem. Então a gente tem que se livrar disso aqui. Isso aqui acaba, às vezes, até vazando dentro do equipamento. Tá? Então, aqui dentro, a gente pode tirar essas células daqui, descobrir as que estão boas e reutilizar. Tá? Não jogar isso na natureza. Quando tiver que jogar fora isso aqui também, jogar em algum lixo adequado. Geralmente as lojas que vendem celular têm um lixo eletrônico lá para baterias. A gente pode jogar lá de repente. Tá? Achar então um lugar adequado para descartar essas baterias. Tá? E a bateria que a gente descobrir aqui dentro que está com defeito, também a gente tem que descartar num lugar adequado. Não vai jogar no lixo normal, porque vai acabar poluindo alguma vertente, algum rio, alguma coisa assim. Tá? Então a gente tem que ter esse tipo de consciência de sempre tentar descartar baterias, pilhas, essas coisas que contêm metais pesados e que têm coisas tóxicas em lugares adequados. Tá? Então com isso, por exemplo, eu vou conseguir salvar aqui meu power bank. Então isso aqui serve como uma lanterna. Então a gente pode recarregar o celular ou tentar manter ele ligado por mais algum tempo. Eu vou poder salvar esse dispositivo aqui também. Vou abrir ele, colocar uma bateria melhor aqui dentro. Por exemplo, essa aqui está com 1900 mAh, então uma bateria bem boa ainda. Então, se eu colocar essa bateria aqui, ele vai ficar muito melhor do que quando ele era novo. Tá? Vou poder salvar a lanterna aqui da bicicleta. Uma série de coisas que a gente pode salvar com essas baterias aqui, essas células que a gente tira de dentro dessas baterias de notebook. Tá? Então a gente faz dois serviços. A gente salva o nosso equipamento e a gente livra de ir para a natureza prematuramente várias células dessas aqui dentro que ainda estão boas. Tá? Várias aqui estão boas. Tenho certeza que se eu abrir essa aqui, 5 delas vão estar boas e uma só vai estar ruim. Tá? Então se a gente puder usar um bem até o final da vida dele, só descartar quando realmente a bateria estiver esgotada, a gente fez a nossa parte, usou até o final esse produto que foi consumido matéria-prima para ser produzido. Então basta uma balancinha dessa para a gente descobrir se a nossa célula é das boas ou das ruins, e depois um testador de bateria para a gente poder ter certeza que a célula está com a saúde boa ainda. Se tiver muito baixo aqui a quantidade de miliamperes, por exemplo 600 miliamperes, eu já descarto. Tá? Eu fico só com as que tem acima de 1000 mAh ainda. Então é isso aí, um abraço.